Olá, olá, olá. Boa noite, boa noite. Vamos ver se já está rolando aqui, se está chegando a galera aqui para a nossa live, nosso Espaço Dramaturgos. Hoje com dois grandes amigos aí, atores convidados. Está tudo rolando, está tudo direitinho. Daqui a pouco o Márcia também está entrando aqui comigo. Beleza? Bota lá no Facebook aí. Márcia chegou aqui, Márcia chegou. E aí, Reinaldo, chama aí a galera dentro do Facebook. Estamos aqui, já rolando a live. Ó, já entrou Jorge Brasil, também outro baiano aí, ó. Grande Jorge. Tamo junto, ó. Olá, Jorge. Tamo junto. Um beijo, querido. Saudade de você. A galera tá chegando devagarinho. Não, Márcio, vamos esperar aí ver o pessoal tá chegando. Então, dá uma chamada aí na galera. Sempre tem aquela galera esquecida, né? Coisa de brasileiro, né? 15 minutos de tolerância. Valmir chegou na área. Ó, Valmir Fala aí, Valmir. Direto de São Paulo, Linhares. Olha aí. Interestadual. Isso aí. Se é da capital para todo o Brasil. Beijo, Jorge. Beijão. Jorge, um grande parceiro também, ator. Tem um trabalho muito bacana dentro dos coletivos lá na Bahia. Em breve vai estar aqui com a gente também, batendo um papo. Tem que estar. Tem que estar essa galera. Só o que nos resta é falar sobre teatro, né? Pois é. Então é o seguinte, deixa eu falar, porque de qualquer maneira a galera que não pegar do início vai ficar aí na live no Facebook, o pessoal vai poder assistir depois. Aqui em casa, né, Márcia, a gente, quando recebe amigos de teatro, obrigatoriamente é leitura de texto, papo de teatro. Papo de teatro até altas madrugadas. Isso, vendo a estrela, sol nascer. Grande Marcelo Fernandes que diga, né? Até às 5 horas da manhã. E como a gente não pode receber mais os amigos por enquanto, então essa live Espaço Dramaturgos é justamente para a gente rever os amigos. Ó, chegando aqui também Deise Nunes, lá de Maceió. Olha aí, Maceió, Olá, São Paulo Deise. e Bahia já marcando presença. Muito legal. Beijão. Bacana. O pessoal está marcando presença. Então, Márcia, vamos chamar os caras aí para a gente conversar. Não dá para ficar esperando muito. Vamos chamar essas figuras aí. Não dá para esperar muito. Então, vou entrar aqui agora com os feras que estarão nos presenteando aqui com um grande bate-papo. Jomir Gomes e meu amigo Marcelo Evangelista. Senhores, boa noite. Vem cá, boa noite. Vocês dois combinaram o tom da camisa? Tá vendo, Marcelo? A gente pode. Estão na mesma vibe, né? Fazer a apresentação. Vou fazer a apresentação. Exatamente. Fazer a apresentação. Marcelo e Jomir, vocês já se conheciam ou não? Não tive a oportunidade ainda de conhecer Marcelo. Não, ainda não, né? Ainda não. Ainda não. Em breve, se Deus quiser. De nome. Então, uma coisa que a gente estava falando aqui antes de vocês entrar, porque eu e Márcia, aqui em casa, quando a gente recebe os amigos de teatro, obrigatório uma leitura de texto, né? Obrigatório um bate-papo sobre teatro. Um caldinho. Um caldinho. Lembra, Jomir, aquele rodízio de caldo? Eu estava lembrando isso hoje, cara. Disso. Aí você começou a live falando desse, que na casa só é papo de teatro, que era horas e horas conversando assim, eu ficava só admirando, eu falei, meu Deus do céu, que coisa linda. Em breve, no lugar do caldinho, teremos o feijão maravilha.
Não, Marcelo? Isso aí, Feijão maravilha. evento. É coisa do Marcelo. Rapaz, essa quarentena botou os artistas todos para ser empreendedores em múltiplas áreas. Isso, Exatamente. estamos descobrindo outros talentos. Mas isso na nossa carreira sempre foi fácil, né? A gente sempre teve que ser múltiplo, sobreviver. Mais uma para o currículo. Não tem Tá como. ótimo. Né, Belisquete? É bom quando a gente for para o palco fazer um personagem parecido, a gente já vai estar, ó, 10. Então, essa live também, porque eu andei pensando aqui, né, a gente vendo toda essa movimentação né, com essa história de quarentena, isolamento, e pessoas que foram impedidas de fazer suas atividades, nós que somos dramaturgos, né, Marcelo escreve também, Jomir, nós temos assim a possibilidade de continuar nosso ofício escrevendo. Lógico que ninguém vai montar agora, a não ser as cenas para ser exibida online, essa janela virtual. Então, eu queria muito fazer essa live, trazer amigos de teatro, né? A gente falar um pouco dos nossos processos, desse momento que a gente está vivendo e como a gente lida também com a questão da dramaturgia, né? Como que a gente atura os dramaturgos enquanto atores e diretores. E antes de entrar no assunto aqui, deixa eu cumprimentar mais um ferato que entrou aqui, ó, Rogério Araújo, também de São Paulo. Estamos nos reinventando. Que bom que temos essa possibilidade, né, Rogério? Isso aí, Rogério. Rogério é outro grande cara também, diretor de teatro, tem um trabalho fantástico de teatro e educação e vai estar aqui com a gente também para falar que o Rogério está ensaiando virtualmente com seus atores, fazendo ensaios online. A gente tem que se reinventar mesmo. Não dá para parar. Então, vamos lá. Jomir e Marcelo, vocês são atores que têm carreira bem dinâmica. Jomir está lá em Jequié, na Bahia, rodando aí. Teve uma experiência fabulosa agora no quarto centenário de Shakespeare. Marcelo, um cara que já foi indicado ao prêmio Shell. Cara, mas também são dramaturgos. Como é que é Dá para escrever, dá para se inspirar, tirar a inspiração da quarentena? Vai lá, responde aí primeiro, Marcelo. Quem responde primeiro? Vai. É isso que eu fiquei parado aqui. Eu falei, não, Marcelo fala primeiro, depois eu falo dele. Eu, com certeza, eu acho que dá, tem que dar, né? Eu acho que é um período complicado, porque a gente também tem o lado pessoal, toda essa preocupação que está aí, mas eu acho que é um terreno, com certeza, fértil demais, porque a gente começa a se atentar a detalhes que antes a gente... E as situações mesmo de pessoas e pessoas que... Relatos de amigos que hoje, de repente, a gente se encontrava antes e conversava de coisas banais, às vezes, e hoje não, as pessoas estão com mais necessidade de falar dos seus sentimentos, da forma que está enfrentando, o que está buscando, de que forma está influenciando no cotidiano, na vida, e daí dá margem para você escrever milhões de coisas. E eu acho que o caminho é esse. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, como eu já havia até comentado com você uma vez, desse ócio, a gente transformar em produtivo, porque acaba, né, esse peso todo que traz esse isolamento, né, que a gente tem uma necessidade de estar sempre vivendo em grupo. A gente tem isso, senão a gente vai para o meio do mato. A gente tem que viver em sociedade, é uma necessidade da gente. E isso faz a gente repensar em milhões de coisas. E realmente, várias coisas, além de você produzir dentro da sua área, e aí eu vou em cima da comédia, mas também penso como é o drama real disso, e aí você vai pensando em muitas coisas para você produzir.
Eu acho que é isso. Eu acho que eu tem que me dar uma podada, senão falo demais, sai falando. Mas eu acho que isso é por assim. Temos que produzir nesse negócio, sim, transformar isso. Jomir, fala aí, manda ver aí. Então, eu também concordo muito com o que o Marcelo falou. Eu me vejo nesse lugar assim de aprendendo muitas coisas, principalmente da parte de vista dessa produção dramatúrgica, né? Eu tenho observado muito de como nós artistas, nós dramaturgos, estamos nos reinventando. Porque esses dias mesmo eu estava conversando com um colega, uma dificuldade de ler os editais agora, né, que está muito nessa vertente do virtual, do que fazer do virtual, e essa produção para esse sistema que está mantendo alguns artistas, né? Porque a gente também tem que lembrar que da área que também sofreu o maior impacto foram os artistas, né? Um mecanismo mesmo de sobrevivência, e para criar nesse mecanismo que não está sendo favorável do ponto de vista financeiro para a gente trabalhar, mas a gente é aquele sujeito inquieto, né? Que a gente tá escrevendo de tudo e falando de tudo. Porém, eu venho observado muito isso, muito as coisas novas que têm surgido, as dificuldades que eu estou tendo quanto a essa produção, quanto ao que o Marcelo falou do ócio, né? Porque também nessa quarentena, esse isolamento, concordando também com o Marcelo falou, a gente é o sujeito do coletivo, né, que sente falta disso, a gente cai nesse lugar desse ócio. Agora tem que ser um ócio produtivo. Aí eu fico o tempo todo falando isso para mim, tem que ser um ócio produtivo, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. É como, não sei quando vai ser utilizado e de que forma eu posso utilizá-lo, mas eu tenho praticado isso, até mesmo para diminuir um pouco essa agonia que traz, né? A gente que é artista é muito mais sensível, dá uma agonia esse afastamento, e aí é esse trabalho mesmo de, eu acho, diminuir as perdas e tá ainda na produção da criatividade, na produção ali enérgica, eu acho que é isso. Bom, bacana. Márcia, tem alguma coisa a falar sobre esse momento de criação no meio de uma pandemia? Você, então, que se divide atriz, dona de casa, microempresária, sobra tempo para pensar em teatro? É difícil? Como é que é? Caraca, pegando aí o que o Jomir estava falando, eu estava pensando aqui, a cabeça da gente fica a mil, né? Tem hora que dá vontade de você fazer um monte de coisa, aí daqui a pouco você pensa assim, caramba, vou montar um espetáculo para estrear daqui a quantos meses? Vou fazer alguma coisa para botar em prática daqui a quantos meses? Então, hoje você tem que pensar em tudo que você possa jogar para o teu público na internet. Se hoje não dá para você pensar em muita coisa, de fazer uma produção e tal, e aí você vai ficar quantos meses? Daqui a quantos meses a gente volta a trabalhar? Entendeu? E a cabeça fica querendo produzir, tem dia que parece que o dia corre, tem dia que parece que, eu acho, não sei se vocês têm essa sensação, tem dia que parece que o dia não passa. A gente, como artista, fica com uma vontade, eu sei que todo mundo está com vontade de sair, bater papo, abraçar, mas, assim, dá muita saudade de estar praticando o que você sabe fazer, né? De estar produzindo, de estar no palco. E hoje você tem que jogar toda essa tua tensão da arte para dentro de casa, não tem outro jeito. É de estar escrevendo, de estar lendo um texto, às vezes querer montar, como eu falei, essa semana eu falei assim, caraca, montar um espetáculo, e daqui a quanto tempo a gente vai estar de novo com palco pra gente, entendeu? Vai poder produzir alguma coisa. Então, é um momento também que não dá para tu trabalhar sozinho, para tu pensar sozinho. Tu precisa mesmo do colega para estar falando de arte, para pensar no que pode fazer, e a rede social está aproximando a gente, né? Isso é bem bacana. Queria também falar que tem uma galera aí com a gente, eu vi aí, Reinaldo, pode falar, ó, que eu vi que a Letícia chegou, a Norma, a Marcela, o Alco, tá aí. Obrigada, gente, muito obrigada aí, tá aí conversando com a gente, esse momento com a gente, né? E é isso aí. Vamos falar de arte, vamos falar de teatro, né?
Eu só queria dar um adentro aí no que Márcia falou, que também foi uma observação que eu tenho tido de quanto as redes sociais possibilitou essa coisa da aproximação também da gente quanto artista, né? Eu tenho visto lives interessantes, estado em lives também acompanhando bate-papos interessantes, que era uma ferramenta que eu acho que por conta da correria do nosso dia a dia a gente não utilizava de tal forma também, né? Sobre isso, ó, vou colocar até um comentário aqui do Carlos Henrique Pimentel, obrigado por estar com a gente. Ele faz esse comentário aí, ó, boa noite, muito bom essas conversas sobre criação teatral. Em tempos normais não fazíamos muito isso. Acho que a live será o grande legado deixado por este momento. É um novo palco, por Baco. Eu acho que vai de encontro a isso que vocês falaram. Mas eu quero também fazer uma provocação a vocês, no sentido do seguinte: nós sabemos que teatro é uma arte que ela é feita em tempo presente, e ela necessariamente, é teatro porque precisa de um público. Sem público não é teatro. Se a gente voltar lá aos rituais, lá no teatro primitivo, onde se confundia o agente do ritual e o público se transformava também parte daquele ritual sem assistir, sem estar de fora, isso ficava só na questão do culto. E aí, com a evolução do pensamento sobre o teatro, a gente vê que o teatro tem Aristóteles, que ele precisa do público, ele precisa do público para ser teatro. Nesse momento, nós não temos um público presente, mas temos um público. Nós aqui estamos em tempo presente porque estamos numa live, as pessoas estão assistindo, mas tem muitos editais hoje de cenas gravadas. Lógico que a gente não pode ficar parado. E aí já se começa uma discussão. Isso é teatro ou isso não é teatro? Vamos pegar nessa mesma ordem, Marcelo, primeiro aí, depois Jomi, depois Márcia, e assim vamos embora. Beleza? Tá bom. Beleza. Só me corta, porque às vezes eu vou falando sem parar, tá? As coisas vão acontecendo aqui. Mas eu acho, sim, cada vez mais eu acho que é teatro. Acho que a gente tem que ver positivamente tudo, né? Tudo a gente tem que ter um lado positivo para a gente poder respirar, a gente sobreviver e criar e seguir em frente. Então, essa questão hoje da gente se isolar, eu acho que quebrou muito um preconceito, um tabu, uma coisa que tinha eu só faço teatro no palco e não sei o quê, nunca vou fazer o audiovisual, nunca vou... Enfim, isso foi quebrando aos poucos, saindo do teatro, quem fazia teatro começou a fazer cinema e tal, e eu acho que a internet veio para dar uma mexida nisso tudo. Eu acho que mais latente isso a gente começa agora. Acho que é teatro, sim. Eu acho que qualquer forma de manifestação é teatro. Eu acho que mais do que nunca, agora a gente está trabalhando com o espectador com S, né? Que é o que assiste, o que está vendo, o que dá a sua opinião, né? Diferente do espectador que fica com X, que é o espectador que aguarda o que vai acontecer, né? Há essa diferença entre os dois espectadores. E eu acho que a gente tá muito nesse momento do espectador com X, de esperar esse cenário político que vai ser depois dessa pandemia e de que forma a gente vai se colocar nesse cenário cultural novamente, de que forma a gente vai voltar. Eu acho que, na verdade, a gente não volta aos padrões antigos. Eu acho que deu uma mexida em tudo. Eu acho que é plenamente favorável, acho fantástico. Trabalho com audiovisual há muito tempo, sempre passei em todas as linguagens. Você tem formas diferentes de estar presente nisso, mas que atuação, é teatro, enquanto a gente
tá atingindo, transformando alguém, sendo um agente transformador através do nosso corpo, da fala, do texto, qualquer coisa, a gente está fazendo teatro, sim. A gente faz desde quando nasce, para sobreviver. A gente chora quando é bebê para ganhar alguma coisa. Aquela velha história. A gente sempre tem as máscaras sociais para falar com o patrão, para falar com sua namorada, enfim. É teatro, sim. E é uma nova geração, e é isso aí. Vamos lá, então, Jomir. Então, eu também acho que é teatro. Teatro é isso, né? Arte do encontro. Só que o encontro agora está sendo de forma virtual. Porém, eu, quanto ator, por exemplo, eu tive uma experiência, eu acho que deve ter 15 dias, vai fazer, que nós fizemos uma live aqui com um grupo que eu participo de teatro aqui, e a gente fez a live em uma relação muito estranha. É uma relação muito estranha, porque justamente por conta disso, né, que foi como o Marcelo falou, vai transformar numa outra coisa, já está transformado, não vai voltar a mesma coisa, mas a gente quando passa, e a gente nós artistas que estamos passando por essa experimentação agora, né, de entender como é que funcionam as redes sociais, de entender essa relação agora desse espectador, que é diferente, que é agora essa relação virtual. Então ainda tudo é muito com estranheza. A tecnologia sempre esteve aí, mas a gente nunca usou dela, né? Nunca usou assim. Não usava ela desta forma que está tendo agora, no caso do teatro. Então, nós sentimos muita falta de ter a plateia ali, de estar assistindo, do tempo da comédia, bater ali, ter o retorno e tudo mais. A gente ficou um pouco perdido, porque também ali não tinha a relação do cinema, não estava sendo feito o trabalho especialmente para o audiovisual. A gente entrou nessa onda da live, de fazer uma live, de apresentar o espetáculo, e aí também a gente cai naquele lugar de ter que se adaptar agora às normas de segurança, de manter o distanciamento, e aí a gente fala, não, mas essa cena aqui era mais próxima, e aí a gente fica nesse lugar. Então é isso, não deixa de ser teatro, mas estamos nos adaptando. Eu confesso que estar em cena nessa estrutura me causou assim uma certa estranheza, apesar depois de ter os retornos, legal e tudo mais, porque é isso, né? O espectador está em outro lugar agora. É isso. A Márcia? Oi. É legal a gente nesse bate-papo que a gente acaba vendo que os colegas estão no mesmo pensamento. E se a gente abrir aqui para a galera que está assistindo, para cada um colocar, com certeza eles vão falar a mesma coisa. Eu acho que a gente está se reinventando como fazer teatro. O audiovisual veio aí para somar, entendeu? É muita gente que nunca, que hoje eu acho que a maioria está se adaptando ao audiovisual, porque muita gente mal mexia no telefone, aí você tem que fazer um vídeo, tu tem que usar um pouquinho mais de brilho, tira o brilho, faz isso, faz aquilo. A maioria das coisas está sendo feita no celular mesmo, que hoje a gente tem um celular com uma qualidade boa, mas a gente está aprendendo e está todo mundo aprendendo junto. E a gente está num momento igual criança. Eu não sei fazer. Dá na mão da criança que ela vai cutucar, mexer e vai conseguir fazer. É o que está acontecendo com a gente. A gente não sabe fazer, mas está sendo obrigado a aprender. Então, assim, é um momento que a gente está se reinventando e tem que aproveitar as outras oportunidades, entendeu? E é teatro, sim. Como o Marcelo falou, é uma outra forma de teatro que, com certeza, quando a gente voltar ao palco, a gente vai usar muito do que a gente está aprendendo agora, e não pode deixar de fazer. Em nenhum momento pode deixar de fazer. Você pode pensar que você não está fazendo teatro, mas só em você... Que às vezes pode acontecer, né? Da pessoa falar assim, caramba, não estou fazendo nada de teatro. Mas quando tu está vendo uma live, ou tu está vendo uma palestra, ou tu está vendo... Quer aprender alguma coisa para botar isso em prática... Você está fazendo teatro. Carlos Henrique até comentou aí, vamos para a rua, é uma opção. A gente tem que pensar como a gente pode ir para a rua, com essa coisa do distanciamento aí, até que o Jô me falou, que a gente pode pensar como que a gente... Que daqui a pouco a gente está vivendo um momento muito difícil aqui no nosso país, mas vai passar, a gente tem que ter fé que isso vai passar, e quando
quando começar a passar, como que a gente pode fazer isso para começar a trabalhar? Então, é uma coisa que a gente já pode ir pensando, como que, quando começar a passar, quando eu volto, como eu volto, entendeu? Mas temos que aproveitar todas as oportunidades que esse momento virtual, que é o que a gente está vivendo, está dando para a gente. Beleza. Antes da gente entrar aqui, continuar o assunto, o Carlos Henrique vai sair, mas ele deixa aqui um convite, ó. Quer convidar o pessoal para quarta-feira live. A gente quer falar de teatro, é no Facebook da Marcela Jorge. Tá, beleza? Depois a gente vai postar na página. Tá mandando um beijo aí para todo mundo. A Helena também entrou aí com um comentário legal, só que assim, tem algumas particularidades no teatro, né? Que não vai. Olha o comentário do Galco. Isso só vai acontecer no teatro. Ó. Como irei esquecer o texto e você me chamar na coxinha, Reinaldo, para me acalmar? Isso só vai acontecer no teatro. O Galco está se referindo a uma situação do espetáculo As Barcas, que ele é humano, lógico, todo ator passa por isso, esqueceu o texto, mas nesse episódio o cara ganhou o prêmio de melhor ator. Né? Aí tu vê se não esquece o texto, então. Então essas coisas só vão acontecer no teatro mesmo, não tem jeito. Isso é bem legal a gente falar sobre isso, porque nós de teatro nós somos muito marrentos, né? Nós temos um negócio de achar que a nossa arte é a melhor, é a mais nobre, e a gente às vezes tem dificuldade de aceitar novos formatos, né? E tem um pouco de preconceito nosso com relação a tudo isso, só que agora não tem jeito. Ou a gente vai fazer assim, ou não vai fazer. Né? Eu acho assim, para o ator, talvez não. O João me deu aí, falou da experiência que ele teve com a live lá, do grupo dele. O Marcelo é um cara que está sempre fazendo cenas aí na internet. Márcia também gravou recentemente uma cena para um edital. Para o ator, eu acho que não muda tanto, né? O fazer no palco para esse momento, até porque tem um edital que a Márcia participou, que eles pediam uma cena gravada no celular, mas era teatro, não era audiovisual. Teatro. E aí tem uma questão do tom dessa cena, né? O tom teatral, aquilo que nós, com a nossa experiência de palco, sabemos trazer para a cena. Né? Então, na hora, eu falei assim, calma aí, eles querem teatro, então vamos fazer uma luz mais dramática, mesmo em casa, você abre uma janela, deixa a luz passar para uma varanda escura, que foi o que a gente fez, você dá um tom de dramaticidade maior, o próprio tom da interpretação, a construção desse personagem para o vídeo, nesse momento, eu acho que nós vamos ter que nos adaptar no ambiente, mas eu acho que o ator tem essa liberdade de continuar trabalhando com a profundidade que ele trabalha no palco para atingir, para emocionar. Agora, há diretores que talvez não tenham essa vivência com o audiovisual, né? Lidar com essa tecnologia. E aí pode, sim, ser uma novidade muito grande. Entrou mais gente aqui, minha amiga Tânia Alpoim, que é lá de Portugal, e ela tem essa página Horizonte Zingabande, Amigos do Horizonte Zingabande. Horizonte Zingabande é um grupo de teatro de Angola, um dos mais tradicionais, um grupo ativo, que tem feito também live, feito cenas pela internet. Obrigado, Tânia, por estar com a gente aí. Também estamos aqui com a Arminda Freire, né, que só conseguiu chegar agora. Arminda, só consegui chegar agora. Antes tarde do que nunca, Arminda Freire. Né? E o Rogério botou um comentário aqui também. É realmente difícil sairmos da nossa zona de conforto. Né? No palco a gente se sente protegido, não é isso? Com certeza. Com certeza. Agora também, Reinaldo, eu fico na curiosidade e assim eu fico até perguntando para as pessoas como é a relação também do espectador, né?
Porque também eu fui assistir um espetáculo que estava transmitindo ao vivo, e aí eu já estava no outro lugar, estava no lugar do espectador, e falando dessa ótica do teatro, né? Da minha presença também no teatro, de ver o teatro acontecendo ali, diante dos meus olhos, e agora ter essa coisa virtual, né? Que também me causou uma estranheza. E às vezes também eu fico perguntando para as pessoas, e aí, como é que vai ser também o nosso teatro? Dessa forma, como é que o espectador agora vai, de certa forma, entender essa divisão lógica também, né? De, como você falou, assim, é teatro mesmo, você dá para fazer iluminação, aproveitando as coisas da sua casa, é teatro, mas essa relação do espectador, desse olhar que olha por detrás, será que a gente está conseguindo? São as coisas que eu fico me questionando, assim, sabe, dessa adaptação. Eu acho que isso que você está falando tem a ver com a formação de plateia, que é uma coisa que nós não vamos ter. Na verdade, a gente vai estar fazendo para o nosso público. Sim. Não acha, Marcelo? Que é que o público que já conhece teatro, que já é espectador de teatro, que vai consumir esse produto? Eu acho que não. Eu já vejo de uma forma mais abrangente. Eu penso um pouco no surgimento do teatro do absurdo, que vem logo após uma destruição, uma guerra, onde tudo não tinha mais sentido e nada, e surge aquela forma que é estranheza absurda e que hoje é parte da nossa cultura e de tudo, é órgão do teatro, né? Então, eu acho que o que vai acontecer agora, que vem por aí, vai ser nesse processo também. Vai haver uma estranheza, mas eu acho que aos poucos as pessoas vão. Como até hoje tem gente que não olha para o teatro do absurdo e pá, boia. Isso vai ter sempre. Então, qualquer linguagem que a gente tiver, a gente vai ter plateia para aquilo e pessoas que não vão entender. E eu acho que isso é totalmente normal e aceitável e faz parte, com certeza, porque a gente se alimenta dessas opiniões, né? A gente pega as críticas boas e alimenta o nosso ego e vê que o reconhecimento do nosso trabalho, mas a gente também pega as críticas negativas e transforma isso, né, numa coisa construtiva. Inspira, senão a gente para, né? Eu acho que a gente tem que sim, entender o que está acontecendo. Como o Glauco citou, realmente, olha, essa experiência no palco que eu tive de esquecer texto, não sei o quê, eu não vou ter, mas a gente tem outras coisas, surgem novos sentimentos. Eu comecei a brincar para mim, nesse período, com alguns vídeos engraçados, que eu falei, vou tomar meu tempo, eu preciso fazer alguma brincadeira, só que o retorno começou a ser tão grande, de pessoas me cobrarem, falar, pelo amor de Deus, é o que está alimentando, que está me tirando da tristeza, entendeu? Faz de novo, faz isso. Gente mandando sugestão para mim. Olha, faz dessa forma e não sei o quê. Aqui em casa todo mundo já fica acompanhando, já esperando. Então, eu acho que há espaço, sim. É só a gente abrir um pouco a cabeça, a mente, o coração, para entender o novo, entendeu? Porque a gente eu que sou velho de teatro, a gente tem que abrir na cabeça para quebrar esse preconceito mesmo, de achar que a gente é de palco, raiz, não sei o quê. A gente tem isso, esse sentimento nunca vai sumir. Isso, quem tem é privilegiado. Então, a gente tem o tesouro que muitas pessoas daqui para frente talvez não tenham, vão ter uma coisa diferente. A gente tem mais. Então, eu só vejo que a gente está ganhando. Beleza. Falo pra caramba, né? Desculpa. Não, eu estou aqui para provocar mesmo. Eu concordo, Marcelo, com isso, essa referência que você deu do surgimento do teatro absurdo, não só absurdo, tudo que vem, todo teatro, todo gênero que surge, ele vem rompendo com alguma coisa anterior, é uma ruptura, né? E é preciso se construir, sim, um público novo para isso. Deixa eu também anunciar aqui a entrada, tu falou em velho, né? Eu estou até preocupado porque tem a questão do fuso horário, são 8h36, meia-noite e 36.
que o vovozinho está acordado. Vivaldo Franco, direto de Portugal. Boa noite a todos, grande Marcelo Evangelista. Ele estava vendo um compartilhamento e aí os comentários dele não estavam visíveis. Eu não sei se o comentário do Vivaldo não está visível é ruim ou bom para a gente. Não sei. Vivaldo, saudade de você, cara. Eu espero convencer o Vivaldo de estar aqui em breve com a gente, né? É escorregadinho pra caramba. Bom, eu estava com isso tudo que vocês falaram, essa questão de fazer em casa. Olha, ele mandou um recado para mim também. Agora vai virar roupa suja isso aqui, ó. A minha mãe tá velha assim, Vivaldo, não tem jeito, tá velha, ficou velha. É o seguinte, essa questão realmente de você tá em casa, fazer, o que acabou revelando também? Não digo nem revelando, eu acho que aflorou, deu coragem. Agora, o ator que antes não escrevia, o ator que antes não tinha uma iniciativa e esperava muito pela direção, pelos trabalhos coletivos, ele começa a se virar em casa buscando essa maneira de se expressar e ele vai gravar a sua cena, ele vai postar, ele vai buscar o seu espaço e vai fazer. Como é que fica, assim, para a gente que escreve? Lógico que a gente não vai ter esse cenário ad eterno, se Deus quiser, a gente vai ter aí isso vai acabar em breve, mas eu acho que isso é um produto que está chegando e vai ficar. Mas como é que nós, dramaturgos, vamos começar a lidar com esse novo ambiente? Escrever escrever para televisão, é escrever para cinema, é escrever para teatro? Quais são as adaptações? E Márcia, depois eu quero que você fale, você como atriz, dessa sua relação com o texto. Até que ponto? Porque cada ator trabalha de um jeito, né? Tem atores que precisam estar com o texto é um norte para o ator. E tem atores que são mais livres com relação a isso. Aí eu quero saber, mas você gravou um texto de teatro para live, mas eu te conheço como atriz, que você falasse um pouquinho também dessa relação atriz e texto. Pode ser? Vamos lá. Vou começar pelo Jomi aqui. Jomi, como é que é essa escrita para esse ambiente virtual? É uma escrita, é cinema, é teatro, é televisão, é o quê? Eu acho que é tudo isso. Eu acho que é tudo isso, essa escrita. Como eu falei logo no começo, eu quanto escrito, eu estou fazendo, por exemplo, eu também me inscrevi num festival de uma cena onde eu parti da escrita dramatúrgica, pensando de como ia ficar o resultado no audiovisual. Então, minha dramaturgia foi nessa pesquisa de começar a adaptar para o que estava pedindo ali, tentando encaixar tudo direitinho dessa forma, entendeu? Então, tá muito nessa pesquisa do que se pede, do que se tem aí de mecanismo para a gente poder expor também o que a gente produz, né? E a gente se adaptar muito ao que se pede, porque, por exemplo, aqui na Bahia mesmo, todos os editais estão saindo nessa questão que já coloca assim, seu trabalho tem que ser virtual, tem que atingir tal. Então já vem nessa estrutura. Só em ser o virtual já coloca a gente nesse lugar assim, dessa adaptação. Então eu estou muito nesse processo assim de entender o que se pede, tentar fazer a minha escrita, a minha ideia, a minha produção, tentar adaptar ao máximo para que se encaixe dentro da estrutura do que se é pedido. Marcelo, diz aí para gente, bom, Marcelo. Eu estou num período empreendedor. Não, sobre isso. Que está tendo um atrasozinho, né? Então, tá. Eu estou num período muito de casulo. O que eu estou fazendo? As experiências que eu estou tendo durante essa quarentena, eu estou
gravando no meu celular, pego e gravo, falo sobre o que eu vou querer trabalhar depois, né? E então eu não estou nesse momento voltado para a questão de produzir alguma coisa exatamente agora. Eu tenho um processo meio de peraí, deixa eu fechar direito esse ciclo vamos botar, da pandemia, para eu filtrar, para ver, porque para poder. Quando eu escrever alguma coisa, eu quero escrever certo sobre o que eu quero falar, porque nesse período, a gente tem muita informação, muita coisa. Então, eu estou no período que eu não estou produzindo, estou no período de incubação, não estou produzindo para executar agora, entendeu? Então, eu estou muito longe dessa coisa agora, no momento edital, até porque eu estou com o meu lado gastronômico aflorado e comecei a trabalhar com isso. Márcia, fala aí, eu quero só registrar a presença também da Eliane Soares com a gente. Ela fez até o comentário que o Teatro Petra Gold está transmitindo espetáculos ao vivo, ingresso a R$10, né, que vai ser revertido para ajudar a pagar a família dos técnicos do teatro. Tudo legal. Isso. Obrigado, Eliane, pela sua presença, pelo seu comentário. Márcio, essa sua relação atriz-texto, para você pouco importa, né? Manda que tu pega e faz, né? Não é bem assim, não, cara. Não é bem assim, não. A gente está num momento, acho que todo mundo está passando por isso, que a gente tem que se... Essa coisa de você é uma atriz de teatro, de palco, e hoje você está tendo que trabalhar com audiovisual. Todo mundo sabe que no teatro os movimentos são mais, né? E aqui, quando você vai fazer o vídeo, tem que fechar. Então, a gente está fazendo quase um teatro novela, né? Essas técnicas todas de novela. Eu acho que se a gente for fazer uma novela, se juntar aí a galera para fazer uma novela, já vai estar todo mundo com experiência de fazer para a TV. Porque, assim, toda emoção que você joga no teatro, você tem que ter a mesma emoção contida. Mesmo você fazendo... vai fazer alguma coisa igual o edital que o Reinaldo comentou aí, não é fácil, não. Você tem que botar toda a tua emoção e não pode ser o que você faz no teatro. Mas como o Marcelo comentou aí no início, eu acho isso, eu acho que a gente está surgindo outro tipo de fazer teatro. Daqui quando chegar os nossos netos, que a gente vê muito ainda na internet, lá vem a minha avó falar do teatro. Mas na minha época, na época da pandemia, eu fazia teatro assim. E vai surgir. E não é teatro, é teatro. A gente está todo mundo se readaptando o fazer teatral. Beleza, eu acho que essa questão, se a gente ficar até aqui, é excelente, porque tem muito que se falar, se é teatro, não é. E o Vivaldo, ele fez um comentário aqui, vou colocar aí para vocês, e ele é o contrário a esse pensamento, e ele não só contrário, mas ele dá uma provocada boa aqui. Vamos lá. O que ele tinha comentado na outra transmissão, né, que ele não apareceu aqui. Ele não concorda que seja teatro, ou pelo menos não deveria ser. Acho que é um pensamento um pouco conservador querer enquadrar a linguagem teatral dentro deste novo veículo. Aqui está a provocação. Acho que perdemos a oportunidade de construir e descobrir as novas linguagens se nos agarrarmos à ideia de que isso é teatro. E aí? Querem ficar mais um pouquinho para ler e comentar, ou já dá para a gente comentar? Então, eu vou começar. Sim. Agora. 01. Pode falar, Marcelo. Pode falar. Vai, Jomir. Não, discorda do meu amigo. Marcelo. Vai, Marcelo. A gente tem... peguei. Vamos lá. Não vou falar muito, não, tá? Fica tranquilo. Eu acho que a gente
tem que entender isso, sim, e eu acho que teatro, qualquer manifestação, porque você começar a entender o que é teatro para você, aí é uma visão muito particular. Por exemplo, o teatro hoje na vida cabe um espaço muito mais transformador, inovador, porque o teatro não fui parar no teatro porque eu queria ser ator e tal. Eu fui parar no teatro por uma questão de saúde mental, de uma pessoa muito tímida, muito sem autoestima, enquanto criança, e fui psicólogo, enfim, fui parar num teatro morrendo de medo para assistir por orientação, vai lá, você vai assistir, e aquilo salvou a minha vida. Então, minha visão dentro do teatro é justamente isso. É de que forma eu atinjo o espectador para ajudá-lo, para salvá-lo, para indicar caminhos. Eu acho que se é uma coisa que fez bem para mim, fez bem para a minha vida, fez bem para a vida de um monte de gente. E nesse caminho que eu vou trilhar. O teatro, para mim, hoje é isso. Então, a minha intenção, cada vez mais, é trabalhar... Por isso que há muito tempo trabalho com criança em teatro, porque eu acredito no poder do teatro para salvar muitos filhos em quarto, né? Que são essas crianças que nasceram dentro do quarto, não viveram na rua, não brincaram. E é um número de crianças que não tem uma relação, não aprenderam a se relacionar com outras pessoas. E isso é um adoecimento muito grande da infância que eu me atentei muito para isso. Né? Pelo meu histórico, eu acho que eu vim com esse olhar mais aberto e de ter vindo trabalhando muito com criança. Então, eu acho que qualquer forma, sim, eu acredito. Aí eu estou dizendo o meu teatro. Eu acredito, sim, de que qualquer forma que eu consiga tocar, transformar, ajudar alguém com um texto, com uma palavra, que seja diretamente num palco, numa sala de aula, ou através de uma tela, eu denomino como teatro. Essa é a minha denominação. Bacana, Jomir. Fiquei contempladíssimo com o que Marcelo falou, mas eu só queria acrescentar uma coisa, que, assim, o que é nos dado nessa oportunidade, porque se essa pergunta, essa provocação que ele fez tivesse sido antes da pandemia, talvez eu até poderia ser muito mais incisivo e falar não é. Não acontece, não tem experiência, mas o que é nos dado é isso. Pois os editais emergenciais, o que é nos dado é isso, a gente está se encaixando nisso e a gente está continuando fazendo teatro dentro dessa possibilidade, é isso que nós temos. Beleza, Márcia, completar? Eu acho que a gente está adaptando, a gente está tendo uma outra linguagem. Como o João me falou, se a gente pensar friamente, quanto tempo vai durar essa pandemia? Mais 3 meses, mais 6 meses, mais 1 ano, mais 2 anos, a gente não sabe. A gente quer que acabe logo, mas a gente não sabe. E aí? A gente não vai tentar fazer teatro, adaptar a nossa linguagem? Eu acho que, assim, depois, eu acho que todo mundo está querendo ir para o palco, claro. A gente espera que tudo volte ao normal, que a gente tenha o conforto do palco, né, da luz, enfim. Mas esse momento é a linguagem que a gente está tendo, entendeu? E a gente tem que pensar nisso. Ou você para de fazer teatro enquanto tiver a pandemia, ou você vai se adaptando. E quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Então, hoje, eu acho que é a linguagem que a gente está tendo, que é levar o teatro para a rede social. Entendeu? Eu sei que é chato pra caramba. Quando a gente pega a peça nossa filmada para assistir, eu particularmente não gosto. Eu acho tudo ruim. Entendeu? Mas a gente vai se adaptando. É isso aí. A gente que é de audiovisual também, Marcelo também é diretor de TV. A gente sabe que o que dá ritmo ao produto audiovisual é a edição. São os planos, né? O oscilar entre os planos que dá o ritmo.
né? Por isso que o teatro filmado fica tão desinteressante, porque a tela aberta, né? Fica aquela cena, você não está vendo várias cenas acontecendo, como no teatro que o público faz a sua edição, né? O olhar do público vai fazendo essa edição, né? No caso de um produto de teatral gravado, ele fica uma cena única aberta, né? O foco direcionado do espectador naquela janela. Mas tem outra coisa que eu estava pensando também. Por exemplo, Federico Garcia Lorca, ele tem um poema e tem um trecho que ele fala assim, que o teatro que não recolhe o latéjo social, a palpitação histórica, o drama da sua gente, né, com riso e lágrimas, não pode ser chamado de teatro, e sim de qualquer coisa que sirva para matar o tempo. Lógico que aqui a gente pode, alguns vão achar que é exagero, outros não, mas essa função do teatro também de recolher o latejo social, a palpitação histórica, o drama de sua gente, nesse formato que nós temos hoje, durante a pandemia, durante o isolamento, nós temos um mundo do audiovisual que se apresenta vasto de possibilidades, porém nós estamos fechados em nossas caixas. Em contraponto da grande caixa ilusória, que é o palco teatral, que é limitado fisicamente, porém é ilimitado imaginativamente. Então, assim, eu acho que também é importante a gente pensar em que produto é esse, né? Porque o teatro ele ganha amplitude na imaginação. O audiovisual, o cinema, ele ganha amplitude na possibilidade que ele tem de mostrar ambientes, de se deslocar e recriar épocas, recriar lugares. E nesse produto novo, nós não temos nem a amplitude imaginativa, como na caixa cênica, e não temos também a amplitude física. O que vocês dizem sobre isso? Deixa eu organizar. Jomi, começar pelo Jomi agora, depois a gente vai para o Marcelo. Só repete um pouquinho o final aí, porque eu me perdi só na parte final do espaço. Nesse produto novo que a gente tem, a gente não tem uma amplitude imaginativa como o da caixa cênica, né, que é aquela caixa onde tudo é possível. Por isso foi chamada também de caixa mágica, caixa ilusória. E não temos também a amplitude do produto audiovisual, porque nós estamos limitados dentro do nosso espaço, dentro de casa. Eu não posso pegar minha câmera e sair e refazer ambientes e dar voltas no meu bairro, né? Estou falando desse momento em específico, tá? Entendi. Eu acho que está aí a nossa maior dificuldade, né? Porque por mais que a gente está falando aqui das adaptações, de tudo mais, mas eu acho que a gente ainda não está no lugar desse conforto. Eu acho que a gente busca também o lugar do conforto, né? De ter já as respostas para tudo, e é isso. E também o nosso lado muito crítico da observação, da gente entender a gente quanto essa ferramenta de produção mesmo, e a gente não conseguir, às vezes, traçar um caminho de criticidade do que a gente está fazendo e do que se é visto do nosso trabalho. Eu acho que a maior dificuldade é isso, porque é justamente isso. Se a gente bota uma câmera parada, depois quando a gente vai ver o resultado, como o Márcia falou, que também me incomoda muito, está muito ali estático. Aí depois você já trouxe essa informação que eu achei muito pertinente da questão do audiovisual, que busca os enquadramentos, propostas e tudo mais. E aí a gente também não tem esse domínio, né? E aí tem a limitação da casa, tem a limitação das coisas. Eu acho que essa é a maior dificuldade da gente. Porque se fosse até mesmo gravado num teatro, com espaço maior e tudo mais, eu acho que teria só a possibilidade da gente ainda sentir aquela coisa da plateia, mas mesmo assim, só em estar no palco já é uma coisa mais segura, mas fazer em casa já é limitador.
olhar para sua casa e não ver possibilidades. Lógico que existem possibilidades amplas de você explorar a sua casa, mas às vezes para uma determinada coisa que você quer no aspecto teatral não encaixa, não entra, não justifica, não... E aí a gente precisa estar adaptando, estar fazendo, acho que essa zona do desconforto que eu acho que está pegando mais, assim, dessa coisa, dessa criticidade da visão mesmo, de achar, de se dar por satisfeito, eu acho, que seria a palavra. Beleza. Marcelo Evangelista. Eu acho que a gente está no momento, primeiro, que a gente tem que entender o momento. Eu não conseguia entender ainda o momento que a gente está vivendo, no sentido em que há no mundo milhões de interesses, né? Então, são mentiras e verdades cruzadas o tempo todo dentro do que a gente está tentando sobreviver. Então, a gente sai de casa, a gente não sai de casa, quem está certo, quem está de máscara, quem não está, até que ponto. Então, são milhões de questionamentos, e no momento que a gente, como ator, e aí eu muito que a gente, é o momento da gente se despir mesmo da nossa vaidade, para poder se adaptar, entendendo aonde a gente está e aonde a gente quer estar, né? Eu acho que é muito o momento da gente começar tentar entender o que está acontecendo, a visão, para começar a... Óbvio que a gente está limitado, isso é inegável, a gente não pode usar da nossa caixa cênica mágica, mas então vamos ali o que fala e vamos usar qualquer espaço cênico, né? E vamos trabalhar dentro disso e vamos trabalhar nossa cabeça para entender que em algum a gente vai retomar o que a gente tinha de forma diferente, sim, mas a gente vai retomar, a gente não perdeu. Eu acho que essa coisa eu vejo sempre como um acréscimo, uma coisa boa. Eu não posso ficar vendo que é negativo e apontando e destruindo e falando que isso não me serve. A roupa que me servia antes não me serve mais. Uhum. Eu tenho que entender isso. A gente vai se transformando. O pensamento que me cabia talvez não me caiba mais. Eu tenho que aceitar. E a gente aceitar uma ruptura, uma mudança dentro da gente, a gente ser muito humilde enquanto ator, limpar realmente essa vaidade que a gente tem de estar presente e entender que a minha função de ator é muito maior do que eu penso, do que eu quero, é o que eu posso fazer no momento. Eu acho que é isso. Eu só queria fazer só mais um comentário que Marcelo continuasse complementando, porque assim, o que é que eu fico observando? Quando chegou essa pandemia, tipo, por exemplo, eu trabalho muito aqui com teatro empresa, com essas construções, e aí depois eu me vi com a renda baixíssima, quase nada, como é a realidade de muitos artistas, e aí aparecem esses editais que ficam aparecendo, que de certa forma que é uma urgência para a gente, e a gente já tem que saber o que é que pede, já tenta que gravar e tudo mais. Eu acho que esse lugar, Marcelo, como você está falando, que realmente a gente tem que quebrar muita vaidade, né? Porque é muita coisa que aparece, e se você ficar nessa morosidade, nessa coisa, eu acho que perde muito. Matheus, antes de passar para a Márcia, vou colocar um comentário aqui da Arminda, que também é atriz. Desculpa, Marcelo. E cortou um pouco aqui o que Marcelo falou para mim. Repete, Marcelo. Ok, foi. Então, eu quero colocar aqui O ritmo é esse mesmo. Tem de cobrança para a gente. Produz, mas no momento que a gente está se entendendo ainda. Beleza, aqui o áudio do Marcelo está atrasando um pouquinho. Mas vamos lá.
A Arminda fez um comentário, Márcia, como a Arminda é uma atriz também, né, ela faz um relato dela que, como ela, de repente, tu pega esse gancho aí para fazer algum comentário aqui para gente. Seguinte, Arminda botou, estou fazendo uma coleção de vídeos, falando, dançando, mas nada me agrada. Fica difícil não estar vendo a mim na minha casa. Sobre isso aí, Márcia, você que também é uma atriz, né, pode falar alguma coisa sobre isso. Você, pegando o que a Arminda falou, você não ter a plateia para te dar um feedback, um colega de profissão para falar, pô, você pode mudar por aí, você pode ir por ali. Isso é muito ruim, porque você não tem ninguém para estar dividindo contigo diretamente. Quando quando começou a pandemia, eu falei assim, vou montar um espetáculo. Isso deve durar aí no máximo 2 meses. E aí, daqui a 2 meses, eu estreio o espetáculo. Aí deu 1 mês e vamos prorrogando. Eu falei, caraca, eu não vou ficar 5 meses ensaiando um espetáculo. O meu processo de montagem é um outro. Eu não vou ficar 5 meses, eu não aguento. Quando for estrear, eu não vou aguentar mais o texto. Então, assim, não é fácil, não. Você ter que estar fazendo alguma coisa e você não tem ninguém para você trocar. Às vezes, até alguma coisa que eu faço aqui com o Reinaldo dá vontade de matar ele, porque só tem ele para dividir, entendeu? É muito difícil. Para você ter uma ideia, a gente está tentando gravar uma cena teatral, que eu já fiz, já tem aqui umas 2 semanas, e a gente não está conseguindo jogar essa cena para um ambiente dentro de casa, porque era um ambiente totalmente dentro do teatro. Então, a gente vai ter que reinventar, é o mesmo texto, mas reinventar essa cena. Então, você não ter um colega, como a Arminda falou, a gente vai fazendo as coisas, mas não tem ninguém para poder dividir. Peraí, você autodirigir é muito, muito difícil. Você é muito difícil, porque você não sabe se você está fazendo a coisa certa, você não sabe se está dando o mesmo tom. Então, assim, a plateia faz muita falta, o diretor faz muita falta, o colega para trocar com você faz muita falta para jogar com você. Então, está sendo uma adaptação, assim, para todo mundo muito difícil. Não é fácil, mas a gente vai passar e vamos voltar aos palcos para assistir uns aos outros, para ter essa troca, né? O legal é que, assim, tentando fechar isso aqui, porque a gente já passou de 1 hora de live aí, é tudo muito rápido. O que o Marcelo falou, que eu não ouvi? Marcelo? Meu monólogo. Ah, sim. Agora, Reinaldo, antes de você só... Fala, Jumir. Antes só de você passar, pegando agora também a pergunta da Amanda, foi a Amanda que foi isso? Arminda, desculpa. Arminda. Uma coisa que tem me ajudado muito, e aí também eu fico muito na fala da adaptação, é assistir também. Aqui, por ser um interior, por exemplo, eu moro no interior da Bahia, a gente já tem uma dificuldade de chegar a espetáculos aqui e tudo mais, de ter exposições, porque eu acredito muito também nesse aprendizado a partir da fruição, né, do outro, do trabalho do outro, ver o que é que está sendo criado. E o que tem me ajudado muito é estar acompanhando esses festivais de cenas que estão pedindo essa estrutura, o que é que os artistas estão criando, o que é que eles estão fazendo e tudo mais. Estou vendo coisas assim espetaculosas que as pessoas estão fazendo dentro de casa. Então, acho que também é um caminho assim da investigação, do estudo da gente também, é estar observando essas coisas. Eu acho importante. Além de estar fortalecendo o trabalho do colega, né? Sem dúvida. Eu quero colocar, assim, como eu estava falando, a gente já está aqui com mais de 1 hora de live, passa muito rápido também, que é outra coisa que a gente vai ter que aprender a lidar com esse tempo, que voa. Eu quero colocar só um comentário aqui de uma pessoa que é espectador, não é de teatro, né? É espectador, quer dizer, faz parte do teatro, sim, mas não tem a formação teatral. O Valmir Vidal, ele coloca aí para a gente, ó, ele faz um elogio, que papo bacana. Eu, como espectador, observador e contemplador da arte,
penso que pode ser uma oportunidade de levar o teatro para um novo público. Será? O que vocês acham? Existe isso? Ou seria... Com certeza. Será que esse público que, se for formado na frente do computador, na frente do celular, ele vai consumir o teatro lá no espaço, no Teomar, lá no Teatron? Será que ele vai estar lá na plateia? Eu sempre digo que essa formação da plateia... Eu sempre falo que essa formação da plateia... Essa formação da plateia, eu acho que, pelo menos aqui, do ponto de vista da minha realidade aqui, quanto Bahia da Cidade, vem se trabalhado até antes da pandemia de forma muito equivocada, assim, de levar uma escola municipal para o teatro, tirar foto e falar que está com formação de plateia. Essa formação de plateia, mesmo sendo virtualmente, tem que ter acesso para todo mundo, para que as pessoas possam contemplar, para que as pessoas possam entender, para aí a gente ter plateia realmente para estar lá. Agora, lógico que é uma oportunidade de alcançar, né? A internet coloca a gente no alcance que numa live uma pessoa de outro país pode assistir, enfim, eu acho que é uma formação. Eu acho que é uma formação, mas precisa ter acessibilidade mesmo virtual também. Mesmo virtual, esses interesses, porque também a gente está entrando, a gente está inserido nesse lugar virtual, mas a gente concorre também com uma porrada de coisa, né? Acontece um monte de coisa. Então, precisa-se também ter estratégias para alcançar esse público e para a gente trabalhar com essa formação de fato como ela tem que acontecer. Vai, Marcelo. Não, eu acho sim que acontece. Eu acho um gancho maravilhoso, uma isca que a gente tem da gente tentar entender realmente essa linguagem, de que forma a gente vai mostrar, porque às vezes a pessoa não gosta do teatrão, do nosso teatro, que a gente ama tanto, porque ela nunca viu nada, ela não se dispõe a ir naquele espaço, ela tem a sua comodidade dentro de casa e assiste isso ali, como eu falei, da infância dos filhos de quarto, são crianças criadas dentro de um quarto. Muito difícil uma criança dessa ter um acesso a um teatro, porque ela não sabe o que está acontecendo. Muitas crianças que eu dou aula a nível... usando o teatro como terapia, nunca vai assistir uma peça, não tinha ideia, e quando a gente faz um trabalho, fala, meu Deus, teatro é isso, eu amo teatro. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente tem agora de mostrar para essas pessoas de dentro de casa o que é o teatro, eu acho que pode ser sim uma isca para opa, vamos lá, vamos assistir a gente, vamos ver, porque muitas vezes a pessoa não gosta do que ela não compreende, entendeu? Ela não sabe o que é. E isso é uma experiência muito grande que eu tive num trabalho no Rio, que eu fazia numa ONG, em que eu trabalhava com crianças menos favorecidas da favela do Terreirão, e eram crianças super violentas, e que, através do teatro, essas crianças foram se transformando de uma forma espetacular, maravilhosa. Só que quando chegavam em casa, elas eram destransformadas, porque os pais não sabiam o que eram, o que acontecia, o que estava, da onde vinha aquela transformação, da onde vinha aquela vontade de ler, de fazer alguma coisa diferente. Então, o que eu fiz? Opa, vamos trazer os pais. Eu dei aula para os pais. E aí eu consegui parceiros. E aí eu consegui ter de verdade uma mudança naquelas crianças, porque o que eu começava no meu espaço, os pais davam continuidade em casa, ou pelo menos respeitavam, entendiam o que estava sendo feito pelaquela criança. Então, eu acho que esse momento é muito propício para isso, para a gente ser malandro e buscar essas pessoas que estão aí dentro dos quartos, dentro dos apartamentos, levar para o teatro. Beleza. Belezinha. Márcia Aicrã. Bem, eu acredito que a gente está despertando, de um modo geral, muita curiosidade de quem nunca foi ao teatro.
A arte, de um modo geral, tanto teatro como dança, música, está entrando hoje, está entrando na casa das pessoas. A gente tem aí um leque de oportunidade de assistir coisas boas, não só do nosso país, como do mundo todo. Então, acho, assim, que a gente está no momento mesmo de atiçando a curiosidade, entendeu? E a gente, nesse momento, tem que agir com muita sabedoria e depois esse pós-pandemia também, para tirar esse público de dentro de casa e trazer para o teatro, para o nosso teatro. Entendeu? Eu acho, assim, que esse pós-pandemia vai ser uma surpresa para todo mundo. A gente vai... Espero que a gente tenha surpresas boas. Beleza. Deixa eu... aqui para fazer jus ao nome do espaço, né, Dramaturgos, eu queria também tocar nesse aspecto. A gente está falando aqui, sim, desse público. Ninguém falou aqui em possibilidades. É possível continuar um trabalho, é possível a gente estar nesse novo ambiente, adaptando o nosso modo de fazer, né? Agora, o que vocês acham em relação a... Eu, por exemplo, quando eu estou trabalhando com alunos, eu não gosto de montar textos meus. Isso é meu, é particular meu, tá? Eu prefiro pegar um texto de uma dramaturgia já catalogada, né, para que esse aluno também tenha acesso à dramaturgia nacional ou universal, enfim. Nesse nosso novo ambiente, vocês acham que vale a pena uma construção autoral, se adaptando mais às realidades de cada lugar, cada particularidade, ou vocês acham que vale a pena aproveitar esse momento também para inserir essas pessoas nessa dramaturgia, ou seja, nacional ou universal que nós temos? Vamos começar por quem? O Márcia, quer começar? Não, pode ser. Beleza. Eu acho que o teatro é teatro. Então, você trabalhar um texto autoral, eu acho que você tem mais liberdade, né? Para você fazer o que você quiser. O texto é teu, não tem nenhum problema. E também trabalhar com autores conhecidos, você pode estar levando para as outras pessoas, às vezes, autores que eles nem conhecem. Então, eu acho tão importante trabalhar com autorais como autores conhecidos. Eu não vejo esse distanciamento. Beleza, tá. Jomir? Eu concordo também com... comentários que estão chegando aqui, porque eu estou... Eu concordo com o Massinha. Eu acho que os dois são válidos. Inclusive, eu trabalho aqui, né, como professor, e trabalho com as duas possibilidades. Gosto também da parte da criação dramatúrgica autoral a partir de jogos deles, e aí eu tenho uma linha de uma investigação disso, assim, que a partir dos jogos que eu levo para eles, que eles vão criando, porque eu acho que quando a criatividade, isso é um exercício também da dramaturgia, né, quando eles criam a dramaturgia deles, quando eles criam, a criação é deles, eles se apropriam muito mais. Mas, porém, também eles têm que visitar outras dramaturgias, né, porque a gente tem um repertório aí riquíssimo de grandes dramaturgos, de exemplos de estrutura dramatúrgica, assim, que não pode passar despercebido e tem que ser mesmo, tem que chegar, né? Eu acho que tem que chegar a eles. Então, as duas formas, para mim, eu acho interessantíssimas. Beleza, Marcelo? Eu vou citar aí o meu mestre maravilhoso José Saramago, que ele sempre bateu na tecla: leitura não é hábito, leitura é prazer, tem que ser prazer. Hábito é escovar dente, tomar banho, para algumas pessoas, tem gente que fica catinguenta aí. Mas eu acho que tem que ser isso. Eu acho que tem que se ler tudo, tem que se ter o prazer. Você tem que ter a liberdade de ler, até para você julgar o que é bom, o que é ruim. Você tem um discernimento, você tem um parâmetro. Então, acho que a leitura tem que ser o principal para mim, é incentivar a leitura sempre, sempre. Seja texto autoral ou não, enfim, ou obra criada dos alunos.
eu acho que a leitura tem que ser incentivada, porque você pegando pela leitura, assim você vai ter o prazer de pegar um texto e a curiosidade de entendê-lo, se ele é bom, se ele é ruim. Enfim, eu acho que, resumidamente, é isso aí que eu penso. Beleza. A gente está aqui, algumas pessoas mandaram recados aqui, nem todas deu para colocar. A Leia parabenizou, achou muito bacana os questionamentos, né? O George também, que está lá na Bahia. Vivaldo disse que o velho teve que ir dormir, mas parabenizou todo mundo. O tempo rola muito, muito rápido mesmo. Eu queria, só para a gente finalizar, eu queria, já que eu, Márcia e Marcelo somos aqui do Rio, né? Estamos no interior do estado, em Rio das Ostras. O Jomir é o nosso convidado mais distante aqui, tá? De Jequié, da Bahia. Eu queria que o Jomir falasse um pouquinho da cena teatral aí, Jomir. Você falou, até citou que você está no interior da Bahia, mas para nós aqui que estamos a menos de 200 quilômetros da capital, sofremos com o mesmo problema. Nós não temos um painel, um panorama de produção teatral, de espetáculos, visitando a nossa cidade, por dificuldade do próprio fazer teatral, do custo das coisas. A cidade até é bastante acessível, né? Nós temos só um teatro, mas é um teatro que tem uma política de pauta bem democrática, através de audiências, mas pelo próprio custo das coisas, os espetáculos não chegam, né? E nós temos uma escola de teatro aqui, uma importante escola de teatro, né, técnica, e que, inclusive, isso é ruim para a formação dos alunos, ficar sem assistir teatro, né? Então, Jomir, interior da Bahia, interior do Rio, interior em qualquer lugar, meu filho, não tem jeito. Então, assim, eu queria que você falasse para a gente, contasse um pouquinho para a gente da cena teatral aí em Jequié, se você quiser lançar para o estado, Bahia. Eu estive aí com o nosso amigo Alberto Damit, conhecer um teatro maravilhoso em Camaçari, um teatro estupendo. Então, fala um pouquinho para a gente aí, para a gente encerrar nosso papo aqui. Mas aí, dando as honras ao nosso convidado mais distante. Então, morrendo de saudade de Rio das Ostras, queria registrar isso, que é uma cidade que eu tenho um carinho enorme, 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 sou apaixonado por Rio das Ostras. Antes eu tinha uma ideia muito fixa de morar em Rio das Ostras, mas como o Reinaldo não me convidou para trabalhar com ele, aí eu falei, não, então eu vou voltar para Jequié. Mas, meu irmão, é isso mesmo, é uma dificuldade que a gente tem. Aqui em Jequié, aí eu tenho até o comentário de uma amiga, Cissa Letícia, que está por aí, que também é atriz e sabe que é verdade. Há muito tempo foi uma briga muito grande aqui no estado da Bahia para que os olhares voltassem para o interior, principalmente do ponto de vista de políticas públicas estruturantes, né? Editais, essas coisas, ficava muito dentro da capital, muito circulado dentro da capital, criava-se uma bolha dentro da capital, e hoje existe uma difusão maior. Porém, é isso, né? No interior, pouca coisa vem, isso é uma inquietude minha quanto artista, e é uma cidade que politicamente é muito travada, não é uma cidade que possibilita esse trabalho contínuo, não só de nós artistas que vivemos aqui disso, mas dessa formação que se tem de oficinas que a gente faz, de trabalhos que a gente possa fazer nas periferias. Não existe uma continuidade desse trabalho, porque eu acho que essa continuidade é maior. Eu sempre digo que as pessoas têm o costume de ver a arte como a cereja do bolo. É muito bonito ver a cerejinha, o bolo todo enfeitado e a cereja em cima e bater palma. E esse momento de pandemia e de aperto financeiro de nós quanto artistas, eu acho que tem muito voltado o olhar para isso, né? Para entender assim, essa relação de valor da nossa arte. Porque por mais que não venha
mais que não vinha espetáculo para cá, a gente sempre estava resistindo, a gente sempre esteve nesse lugar da resistência, de estar apresentando, mesmo sem financiamento do poder público, do poder privado, que acha que o teu projeto que tu leva ali para tu pedir um apoio, que ali é gasto, que não é investimento e tudo mais. E isso dificulta, isso no interior dificulta ainda mais, e você tem essa necessidade, né, latente de querer realmente abrir as possibilidades, né? E Jequié fecha muito, fecha muito. Aqui é a cidade do poeta Ali Salomão, eu ali sempre falava assim, de uma forma poética, uma crítica que falava que o povo de Jequié, o problema do povo de Jequié é que não vê horizonte, porque quem conhece Jequié é um buraco, praticamente, e é montanha por todo lugar. E é uma cidade muito que veio, tem uma estrutura muito coronelista, né? Aqui nasceu de uma fazenda e tudo mais, na sua amplitude, virou cidade, mas ainda existe politicamente uma coisa muito coronelista e que acaba prejudicando um pouco as nossas práticas. Mas também temos aqui na cidade o ganho de ter o curso de licenciatura em teatro e licenciatura em dança, que só em ter esse curso aqui já dá uma outra guinada, uma outra expectativa também para a cidade, né? Já dá uma outra expectativa para a cidade. Mas eu acho que, além disso tudo, a gente não pode estar, quanto artista, no lugar também de só apontar esses erros e não ir cobrar, não estar à frente e tudo mais. Eu acho que é essa união que falta também, da gente estar unido e estar cobrando, velho. Eu acho que a gente não pode ficar nessa vaidade, como o Marcelo falou, de querer tudo e muito egocêntrico de, é meu projeto, é isso, é minha coisa. Não, é a luta de todos, e eu acho que tem que ter essa união e sair um pouco dessa vaidade. Eu acho que quando a gente perder a vaidade e se unir quanto artista e classe, eu acho que a gente muda a realidade de qualquer cidade, porque a gente cobra, mas eu acho que, e o sistema é isso, né? O sistema impõe que a gente coloque cabeça, e isso não está diferente para artista, não. Artista também cai nesse lugar, assim, daquela visão de farinha pouca, meu pirão primeiro, tá tudo legal, tá tudo bonitinho, eu tenho like no Instagram, tá tudo legal, enquanto a gente tem um teatro aqui na cidade de 800 lugares que está fechado por uma reforma que já tem 6 anos, que não abriu, tem uma Casa da Cultura, que é um outro espaço também que a gente tem aqui, que está fechado, tem um centro de cultura aqui que é considerado o segundo melhor espaço do interior da Bahia, que é uma estrutura lindíssima, que está acabado porque o cargo do diretor, por exemplo, é um cargo político, sempre foi político e tudo mais. Então a gente também tem essa dificuldade, né, nessas estruturas do mecanismo para funcionar a cultura, de ter pessoas erradas num lugar, ocupando cargos que tem que ter uma outra demanda, tem que ter uma outra prática. Para a gente mexer com arte, a gente tem que saber arte, a gente tem que lidar com arte, porque senão não tem como eu aplicar medicina se eu não tenho nada de medicina, né? Pois é. Aproveitando, eu falei que era o último aí para a gente seguir para encerrar, mas não tem como não comentar, Jomir, diante da tua fala, não tem como não perguntar sobre a questão da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. Não sei como é que vocês estão, se vocês estão articulados, mas há uma previsão de orçamento para todos os estados e municípios do Brasil. Então, eu não sei como é que isso está sendo conduzido lá em Jequié. Vocês estão acompanhando? A gestão cultural da cidade está presente? Como é que está essa questão lá? Então, eu tenho acompanhado bastante, até mesmo para fiscalizar, quanto artista, quanto morador aqui da cidade, fiscalizar também quanto a isso, porque minha preocupação toda é o seguinte: essa lei é emergencial, eu acho que a palavra já é emergencial, já está falando que é um aporte de emergência para os artistas que estão precisando, e dinheiro, quando parte dentro da política, por exemplo, aqui dentro da política, a Secretaria de Cultura já começou a fazer cadastramento do artista e tudo mais. Mas eu quero saber quanto verba, quanto que chega e a maneira justa de ser realmente distribuída para que todos sejam contemplados. É por isso que eu acho que a gente tem que estar muito dentro dessa lei, saber de tudo, para que a gente não deixe passar despercebidos, porque a gente sempre sofreu com isso, né, dentro da cultura, de ter essas retaliações por interesses mesmos particulares, de querer contemplar fulano, não contemplar cicano porque não gosta, porque é isso e tudo mais. Eu acho que essa lei necessariamente tem que ser
justa para todos, e é isso. Eu estou observando e tenho acompanhado bastante. Na verdade, não só aqui de Jequié, mas tem grupos formados em WhatsApp que estou acompanhando as lives que está tendo, discutindo e tudo mais. Estou bem presente mesmo. Bacana. Então, ó, só para você saber, para o pessoal que vai nos assistir aí, está nos assistindo, tem um site do CNM, Confederação Nacional dos Municípios, que tem lá a previsão de verba para todos os municípios. Lá você consegue ver a sua cidade e saber quanto está previsto para ir para a sua cidade. É um cálculo a partir do número de habitantes e um outro dado lá que eu não lembro agora qual é, mas aí eles chegam no número previsto para todos os municípios no Brasil. Então dá para você dar uma olhada lá, Jomir. Tá onde? Site do CNM. CNM. Confederação Nacional dos Municípios. Pronto. Beleza? Depois tento te mandar o link por aqui. Me cobra. Tá? Então, galera, eu pedi para vocês, no caso do Jomir e o Marcelo, que são nossos convidados para essa live aqui no Espaço Dramaturgos, que é uma realização da CIA da Capital, para vocês trazerem para a gente aí uma dica de texto teatral, né? Se possível, dizendo para a gente o número de personagens e o gênero, que é para o pessoal que está nos assistindo, se tiver interesse aí durante essa quarentena, buscar para ler. Então, a dica de vocês aí de texto, começando pelo Marcelo. Bom, a princípio é um livro, né, que é A Casa dos Budas Ditosos, que é uma ficção literária, só que foi transformada em comédia, um monólogo que eu assisti brilhantemente com a Fernanda Torres, que é um texto fantástico, que a princípio seria um texto supostamente de luxúria, mas aonde você começa a perceber a força e o empoderamento de uma mulher dentro da sociedade. É muito bacana esse texto. É do João Baldo, né? Isso, desculpa, do João Baldo. Ribeiro. Beleza, então. Jomir. Então, quando você falou assim do texto, eu fiquei pensando assim, meu Deus, qual é o texto? Na verdade, eu queria indicar todos os textos seus, né? Inclusive aquele nosso trato ainda vai ser feito. Mas o que eu trouxe hoje foi isso aqui. Plínio Marcos, na verdade aqui tem dois, deixa eu ver se eu posiciono. Mas o que eu ia falar era de Navalha na Carne. Navalha na Carne. É um ato só, 3 personagens, eu acho que... Hã? A Márcia abriu logo um sorriso quando tu falou Navalha na Carne. Então, 3 personagens, um ato, e eu trouxe mais assim essa referência de leitura para gente pensar quanto sociedade, né? Quanto essa estrutura que colocam aí para gente. E aí o que eu falo assim, eu quanto artista, eu acho que a arte me salvou de muita coisa. E é isso, eu espero que essas leituras salvem várias pessoas, porque foi como o Marcelo falou, né, que trouxe a leitura tem que ser o prazer, e eu acho que a arte, além do prazer, tem que estar nesse lugar também, né, de questionar. Eu acho que você também falou de alguma coisa da sociedade logo no começo, no meio da nossa live, e essa navalha na carne, né, tem que estar na carne o tempo todo, tem que estar nas redes sociais e tudo mais. E mais uma vez citando ali, fala assim que arte, ele fala assim, se vocês pensam que arte jorra fácil, pronto, o rebento do espontaneismo, está muito enganado. Arte é trabalho, é suor, é pesquisa, é todo dia. Não é psicografia, não desce divinamente, não. Se quer conquistar a Roma, tem que ler. E é isso, meu irmão, navalha na carne. Grande Ali Salomão. Bom, eu quero... Antes da gente se despedir, só lembrar o pessoal aí que nós teremos na nossa próxima segunda-feira, dia 22, aqui no Espaço Dramaturgos, teremos a presença de Elis Brito, atriz e autora, né, que vai estar trocando uma bola aí com a Márcia, né, que é atriz e produtora. A Márcia hoje era para estar aqui como mediadora, mas me deu uma pernada. Então, semana que vem ela está aqui como
para dividir mais as experiências dela. Então, teremos Elis Brito e Márcia Icran na próxima segunda. Lembrando que o Espaço Dramaturgo ele vai rolar toda segunda-feira, às 20 horas. A realização é da CIA da Capital Companhia Teatral. Beleza? Então, essa live vai ficar aqui, disponibilizada, né, na página da CIA da Capital. Você que vai estar assistindo posteriormente, tal, lembra de dar uma curtida aqui no nosso canal para ser avisado na nossa página, que a página você curta, gente, aí siga. Alô? E vamos nos despedindo, Marcelo. Vamos aí, dando um alô para a galera de Boa noite. Boa noite, Márcia. Boa noite, Reinaldo. Vamos criar e ler. É o principal. Para não enlouquecer. Vamos ler, vamos criar. Beleza. Jomir. Demais pelo convite. Marcelo, prazer imenso te conhecer. Espero te conhecer pessoalmente. Obrigado, eu acho necessário, e também eu sempre faço um apelo para as pessoas, assim, principalmente nesse espaço que a gente debate e tudo mais, para que divulguem bastante, quem está aí, quem curtiu, essa live que vai ficar salva, divulguem a próxima segunda. É um projeto interessante, assim como os outros, eu acho que a gente tem que estar fortalecendo mesmo, tem que estar junto, tem que estar conversando, tem que estar debatendo, e é isso, né, para a gente não ficar tão isolado. Beleza, aí o pessoal está comentando aí, ó, Rogério Araújo, obrigado. Sensacional o formato, as intenções, as observações colocadas, estão todos de parabéns. Valeu mesmo, Rogério. Ele faz aqui um outro comentário aqui para Márcio, ó. Recomendo o Divã de Marta Medeiros. Faça esse monólogo, se encaixa bem para você. Atriz como essa será sensacional. Aí, Márcia, recadinho para você. Já escrevi aqui. Já botou? Mas vê se chama um diretor bom, né? Tá legal. Vou fazer, tem 3 aí, ó. Jomi, você e Marcelo. Vou fazer uma cena com cada um. Ótimo. Beleza. Tá vendo? Valmir também está aí se despedindo. Valeu muito, pessoal. Valeu, obrigado, Valmir. Eliane Soares, obrigado pela sua presença. Dando os parabéns aí. George Brasil, até segunda. O Valmir mandou um recado aqui para o Marcelo. Sou seu fã pelo papel espetacular em O Buraco. Mas o texto e a direção ajudaram também, né? Fala aí, Marcelo. Recado para você. Obrigado, Valmir. Aí também, eu vi. A nossa figurinista. Valeu, Valmir. Nossa figurinista e cenógrafa. Olha aí, ó. Muito boa live, ela ficou quietinha. Vou trazer a Lúcia para bater um papo. A Lúcia é a figurinista da CIA da Capital. Isso, todos os figurinos da CIA têm as mãos de fada da Lúcia. Então, trazer a Lúcia aqui também. A Arminda Freire também, aí, ó. Que bom que essa ideia está realizada. Enriquecendo, show. Letícia, muito obrigado, Letícia, pela presença. Valeu mesmo, Arminda aí até segunda. Então, gente, é isso. O Valmir, esse senhor aí que parabenizou o Marcelo, ele falou para mim ontem, que a gente fez uma live na segunda sobre assuntos do mundo corporativo, empresarial. Aí ele falou, se a nossa live durou esse tempo do teatro, vai ser uma vigília. Se deixar, meu irmão. Se deixar, a gente vai falando e vamos embora. Só não vai dar para rolar o caldo, né? Só isso. Mas aí depois que acabar a pandemia, a gente pode combinar com a galera toda que está assistindo a CIA aí, a gente marca um caldo. Eu acho que a maioria do pessoal que está assistindo aí já provou o caldo. Feijão maravilha. E o feijão maravilha. Feijão maravilha. Isso, feijão maravilha. Então, galera, eu vou até instituir nas próximas lives que a gente tenha cada um em mãos uma caneca, um copo, para a gente fazer um brinde a nós, a nossa continuidade, né? Nesse momento tão difícil. Aí, ó. Vamos fazer, ó. Garrafinha d'água. Um brinde.
Valeu, galera. Muito obrigado por terem aceitado. Muito obrigado por ter aceitado nossos convites. Valeu. Beijo. Valeu Um beijo ao teatro, um beijo para todo mundo. Valeu. E até segunda. Ó, a Arminda fez pipoca para participar. Caraca, então, tá vendo? Pipoca a gente só costuma fazer quando o papo tá bacana. Valeu, gente. Obrigado, um beijo para vocês. Valeu, tchau. Beijo, tchau, Marcelo, valeu, obrigado. Valeu. Valeu.